Primeira aos Coríntios, capítulo 2, do versos 11 ao verso 16, diz assim: Pois, qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo Jesus, nosso Senhor. O poder de discernir. Segundo o dicionário Aurélio, discernir significa o ato de, ou a faculdade de julgar prudentemente as coisas. É notar, distinguir e decidir. Segundo a Bíblia, discernir é um dom e trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para que seus servos possam julgar e distinguir as coisas, dada pelo Espírito Santo para que seus servos possam julgar e distinguir as profecias se vêm de Deus ou não. 1 Coríntios capítulo 14, versos 29. Primeiro ponto. Só quem tem a mente de Cristo é quem pode discernir pela direção do Espírito Santo e tem a compreensão de alguns dos planos, pensamentos e ações de Deus. Isso significa avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus vê. Amar e detestar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 1 ao versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 2, 15 e 16. E Filipenses, capítulo 2, versos 5. As Escrituras dividem todos os seres humanos em geral em duas classes, glória, que é o homem natural e o homem espiritual. Homem natural. Quem são eles? São todos os não cristãos governados por seus próprios instintos naturais, escravos de Satanás, do poder e do pecado da carne com suas paixões. São inimigos do mundo ou são amigos do mundo e dependem do raciocínio, das emoções e das ciências humanas. Tem seus olhos e ouvidos, mas não vê e nem entende as coisas de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 18, Efésios, capítulo 2, versos 3, Tiago, capítulo 4, versículo 4, e 2 Pedro, capítulo 2, versos 12 e versos 13. Glória! A Bíblia não nos deixa enganado com respeito a esse fato, a esse incidente sobre o homem natural.
A segunda classe, que é o homem espiritual. Quem são eles? São todas as pessoas geradas em Cristo e que têm o Espírito Santo na vida. Essas pessoas têm a mentalidade espiritual, conhece e entende as coisas de Deus e vive pelo Espírito Santo, crê e obedecem a Jesus e sua palavra. Esforçam para seguir as orientações do Espírito Santo e resistir aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. 1 Reis, capítulo 5, versos 25 ao 27. João, capítulo 13, versos 27 e 28. Romanos, capítulo 8, verso 4, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 11 ao 15. E Hebreus, capítulo 5, versos 14. Aleluia. Segundo ponto, que a Bíblia, ela nos mostra que todos na igreja têm dons diferenciados uns dos outros, que são espirituais e ministeriais, dado pelo Espírito Santo ao povo de Deus no trabalho cristão para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo, que é a igreja, segundo o plano de Deus. Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, Romanos, capítulo 12, versos 4 ao 8, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, capítulo 14, verso 26, e 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3. Glória, louvado seja o nome de Jesus. Mas nem todos têm o dom de discernir. Esse dom é dado a quem pede e procura viver uma vida de íntima comunhão com Deus e sua palavra, e que estão maduros para exercer na obra de Deus. Glória. Ezequiel, capítulo 22, verso 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso do 1 ao 5, e Efésios, capítulo 4, verso 11 e o 12. Agora nós vamos entender o que significa discernir, julgar e adivinhar, segundo as Escrituras Sagradas. Primeiro, discernir. O que significa ou o que é? É estar em plena comunhão com Deus e sua palavra, observando e distinguindo as palavras, as ações, as filosofias, as doutrinas e conceitos que se levantam contra Deus e sua obra, como também sua palavra. 1 Reis, capítulo 5, versos 25 ao 27. Mateus, capítulo 16, verso 23. Atos dos Apóstolos 5, do 1 ao 5. E como também Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 ao verso 18. Estes são discernir, que é diferente de julgar e adivinhar. Louvado seja o nome de Jesus. Julgar não é condenar nem criticar os hábitos dos outros, sendo nós mesmos faltosos, sendo nós mesmos com falta, com erro em todo momento. Mas é avaliar, é distinguir as qualidades que certas pessoas têm, como sabedoria, experiência e compreensão, sendo os falsos líderes, ministros e dirigentes na igreja. Romanos capítulo 2, verso 1, Mateus capítulo 7, do 1 ao 5, como também Daniel capítulo 1, versos 15 e versos 19, 1 Reis capítulo 3 e o versículo 9. E por último, adivinhar, que é diferente de julgar e diferente de discernir. É prender, decifrar e interpretar por conjectura ou meios sobrenaturais,
sendo falsas práticas condenadas pelas Escrituras Sagradas. São pessoas feiticeiras, ministros e líderes capacitados e capacitadas por Satanás, que predizem eventos futuros e desvendam segredos pela ação de espíritos malignos, o qual até hoje ainda existe, dentro e fora da igreja. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 ao 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 ao 18. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.